Olá a todos e muito obrigado por assistirem a essas conferências. Este é um curso gratuito que passamos por estas páginas nas terças e quintas-feiras. Nós estamos no Brasil e damos início pelas mais ou menos 20 horas e 30 minutos. Estamos sempre um pouco atrasados, pelo que pedimos desculpas. Então, este curso, como dissemos, é gratuito e tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as práticas, para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência, o conhecimento de si mesmo. E para fazer isso, nós precisamos estudar algumas coisas, alguns ensinamentos antigos. Esses ensinamentos estão contidos nos 4 pilares da sabedoria, na ciência, na arte, na psicologia e na mística. Cada pilar desses nos ensina uma parte do trabalho que temos que fazer para cumprir com o objetivo da nossa existência. O pilar da ciência, por exemplo, nos ensina a comprovar, para não nos conformar em crer. Nós dizemos e acreditamos que está correto, que crer e não crer dá na mesma coisa. Então nós temos que ser cientistas, no sentido completo da palavra, não cientista dos 5 sentidos, porém um cientista superior, interno. A nossa comprovação, ou as nossas comprovações, serão feitas nas dimensões superiores. Não é uma comprovação que se faz na terceira dimensão com os 5 sentidos. Os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Estes sentidos servem para observar o mundo externo, o mundo físico, o mundo tridimensional. E então, com esse trabalho nós vamos desenvolver alguns sentidos que são sentidos da consciência, da essência. E é com esses sentidos que nós vamos comprovar internamente. São sentidos, são faculdades, são poderes que se desenvolvem quando se pratica, quando se faz este trabalho. Esses poderes naturalmente começam a aparecer, começam a expressar-se no ser humano. Então, como por exemplo, o poder de sair conscientemente do corpo físico ao mundo astral, a viagem astral, o desdobramento astral. Nós, como estamos adormecidos, nós sonhamos e muitas vezes não recordamos os sonhos. Com esse trabalho, nós vamos despertar no mundo físico e, por consequência, despertaremos no mundo astral e nas dimensões superiores, nas demais dimensões. O outro trabalho que temos que fazer é praticar magia branca, tantrismo branco, que nos ensina o pilar da arte, que é criar tais corpos para então nos desenvolver, nos movimentar de forma consciente nas demais dimensões. O terceiro trabalho que temos que fazer é o sacrifício pela humanidade. Entregar este ensinamento de forma gratuita, completamente gratuita,
sem cobrar, nem mesmo esperar um centavo de retribuição. Não pedir, não se pede ajuda, não se aceita ajuda de nenhuma forma. A ajuda que se pede é que compartilhem esses ensinamentos, que assim já estarão trabalhando com esse fator, o sacrifício pela humanidade. Esse fator nos ensina a desenvolver o verdadeiro amor, que é trabalhar desinteressadamente pelos demais da humanidade, que são nossos irmãos. Nós somos todos irmãos, seres humanos somos todos irmãos, independente das nossas crenças, dos nossos conceitos. Nós, na origem, mais além do mundo físico, nós somos todos irmãos. Viemos de um mesmo lugar e devemos retornar a esse lugar, a esse sagrado sol absoluto. Porém, para retornar consciente, precisamos despertar a consciência, precisamos fazer este trabalho, que é o trabalho de revolução da consciência. Para isso, então, estudamos e praticamos os 4 pilares, que nos ensinam os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. O tema que vamos abordar hoje é o tema número 47 do temário de fase A, porque temos 2 fases, uma fase A com 50 temas e uma segunda fase que nós chamamos fase B, com mais 25 temas, que são mais aprofundados, se aprofunda um pouco mais nos temas que já estudamos anteriormente. O tema número 47 é intitulado O Eu da Bruxaria. Nós aprendemos que nós temos muitos eus. Nós temos 7 pecados capitais, que são cabeças de legião, e temos muitas derivações desses 7 pecados capitais. Cada um desses 7 pecados se detalha, se multiplica em eus pequenos, eus mais fracos, podemos dizer. Então, qualquer um de nós consegue perceber que está com ira, que está com raiva, que está com ódio. Porém, o detalhe disso tudo, muitas vezes nós não sabemos as coisas pequenas que deram origem a essa ira, a esse ódio, a essa raiva. Esses são os detalhes dos defeitos psicológicos. Então, isso nós chamamos eus. São denominados esotericamente, se chama eus. Nós temos muitos eus. Nós não somos uma única pessoa o tempo todo. Nós, alguma hora nós estamos alegres, estamos felizes, tratando bem as pessoas, uma determinada pessoa nós tratamos muito bem, e daqui a pouco já não somos aquela mesma pessoa, já não estamos alegres, já não estamos tratando bem aquela pessoa, porque isso acontece porque outro eu, diferente daquele que estava anterior no nosso trono, assumiu o trono, assumiu o comando desta máquina humana. Então são eus diferentes. Nós temos muitos eus. Temos 97% da nossa essência aprisionada nos eus, e temos
apenas 3% da nossa essência que está livre e ainda adormecidos. Então precisamos despertar esses 3% para dar início a esse trabalho e assim trabalhar a nossa psique, eliminando os defeitos que aprisionam os 97% e liberando essa essência. Com a desintegração, com a eliminação dos defeitos, a nossa essência vai sendo liberada de acordo com a fortaleza do eu que nós eliminamos, do detalhe eliminado, vai liberando uma partícula menor ou maior da nossa essência. Então é um trabalho real que nós precisamos fazer, trabalho de eliminar os defeitos psicológicos, eliminar os eus, eliminar o ego. O conjunto desses defeitos psicológicos é o que se chama ego. Então é um autoestudo que nós vamos fazer sobre nós e vamos fazer transformações, vamos fazer mudanças. Então esse eu, o eu da bruxaria, nós temos entre a nossa psique. Dentro da nossa psique está o eu da bruxaria. Porém, as definições ou a definição desse eu da bruxaria muitas vezes não está clara essa definição. Então vamos tratar de compreender o que é um bruxo negro e o que é um bruxo branco, porque tudo existe no cosmos de forma positiva e negativa, é dual. Então existem magos negros e existem magos brancos, porém o conceito que se tem de mago branco e negro é o que está um pouco confuso entre a humanidade. Então o mago branco e o negro, a luta está no sexo, está definido no sexo. Então a luta entre as forças do bem e as forças do mal é travada no sexo. Então existem 3 formas de praticar sexo. Existe o tantrismo. Então existem 3 tipos de tantrismo, tantrismo é a prática de sexo. Então existe o tantrismo branco, que não derrama a energia sexual, e isso é castidade. Existe o tantrismo cinza, que pratica sexo com fins de divertimento, de prazer, sem nenhum fim superior, transcendental. E existe o tantrismo negro, que desenvolve então esse mago negro se desenvolve no tantrismo negro. Então com o tantrismo branco se desenvolve o Kundalini, e com o tantrismo negro, que é a ejaculação, que é o orgasmo, se desenvolve o órgão kundartiguador, que é a cauda de Satã. Com o tantrismo branco, então, nasce um fogo no cóccix, no início da coluna vertebral. Esse fogo desperta, esse fogo é o fogo sagrado, e desperta esse fogo e sobe pela coluna vertebral, de vértebra em vértebra, criando os corpos, com o tantrismo branco.
se criam os corpos internos, se regenera o corpo físico, o corpo vital, o corpo, se cria o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. E a criação desses corpos é o que se denomina o nascimento segundo. É o nascer de novo. Então, a luta entre o bem e o mal é travada no sexo. O sexo é a energia mais poderosa que temos, que existe no cosmos. Tudo se cria através do sexo. Então, pelo sexo se cria o mago branco e se cria o mago negro. E nós, seres humanos, queiramos ou não, somos todos negros. O que temos que fazer é deixar de ser negros e, com a transmutação sexual, com o tantrismo branco, com a magia sexual branca, criar esses corpos para então deixar de ser negros. Temos que despertar esse fogo sagrado, esse fogo do Kundalini, e então criar os corpos para deixar de ser negros. Então o mago branco jamais fornica. O mago branco não ejacula a energia sexual, não ejacula o sêmen. E a mulher não chega ao orgasmo. Esse trabalho se faz entre um homem e uma mulher, em um matrimônio estável. Não se pode trocar, não se pode mudar de companheiro ou companheira. Se tiver que mudar, é um processo que nós vamos aprender durante o curso. E então o mago branco não fornica, quer dizer, não perde a energia sexual, não derrama o sêmen, e a mulher não chega ao orgasmo. Já o mago negro sempre fornica o tempo todo, derrama a energia sexual. Por desconhecimento, por falta de informação, é que muitas vezes a maioria da humanidade utiliza o sexo de forma equivocada, de forma errada, para se divertir, para o prazer. E com isso estamos nos envolvendo negativamente, como negros. Estamos criando e desenvolvendo o órgão condartiguador, que é a cauda de Satã. Esse órgão é o que nos conecta com as infradimensões, com os infernos atômicos da natureza. Então, este tema nós precisamos refletir sobre o que é ser mago negro e o que é ser mago branco. Então, a diferença entre um mago branco e um mago negro, a primeira diferença é no sexo. Nós vamos identificar um mago branco se ele não fornica, e vamos identificar um mago negro se ele fornica. Essa é a primeira, é onde vai se definir entre o branco e o negro. O mago branco, além de não fornicar, ele entrega esses ensinamentos
de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. Não cobra pelos ensinamentos, não exige nada. Respeita o livre-arbítrio das pessoas. Não pretende adquirir poderes. Os poderes são adquiridos naturalmente, porém são para o próprio trabalho, para o bem. Já o mago negro persegue poderes, luta para despertar os poderes para ganhar dinheiro. O mago negro vai então fornicar com o objetivo de criar esses corpos de forma negativa, despertar negativamente e despertar poderes que vai utilizar para o seu bem-estar, para o seu lucro, para ganhar dinheiro, para a sua fama. Esses poderes são poderes negativos, são poderes negros. E então o mago negro, se tiver que ensinar, ele ensina alguma coisa, já adultera os ensinamentos e cobra por entregar o ensinamento. Qualquer valor que se receba por entregar este ensinamento ou qualquer ensinamento que pretenda ser um ensinamento espiritual, se cobra, já deixa de ser positivo, já se torna negativo. Então, esses ensinamentos são os ensinamentos que possibilitam a regeneração humana. E o mago negro distorce esses ensinamentos, não ensina a castidade. Já o mago branco ensina a castidade, ensina a eliminar os defeitos psicológicos e ensina a trabalhar e trabalha desinteressadamente, trabalha de forma gratuita para o bem da humanidade. O mago negro então cobra pelos ensinamentos e exige, cobra, tem exigências como obrigatoriedade de frequentar a sua organização, a sua escola ou o que seja. Ele pressiona a pessoa quando a pessoa não comparece às suas reuniões, ele cobra. Já o mago branco não pressiona, não cobra, não respeita o livre-arbítrio. E o mago negro não respeita o livre-arbítrio. Então, por exemplo, nós, desse ensinamento, divulgamos nas redes sociais, divulgamos também de forma física, fazemos propaganda, e nas redes sociais nós colocamos a divulgação e a pessoa olha e, se ela interessa, ela entra num grupo que temos no WhatsApp, e por esses dias tem ingressado muitas pessoas. Então, esse ingressar no grupo é de livre, espontânea vontade. Nós não perguntamos se a pessoa viu o anúncio, se ela encontrou o link que vai levar ela ao grupo do WhatsApp ou a uma conferência, um vídeo nosso. A pessoa
vai assistir o vídeo se quiser, vai entrar no grupo se quiser. E mesmo que ocorra que nós adicione alguém aos nossos grupos, esse grupo é livre. A pessoa pode, a qualquer momento, ela pode sair desse grupo. Ela não é obrigada a permanecer. Então, o mago branco, as escolas de magia branca, respeitam o livre-arbítrio das pessoas e não pressionam, não exigem, não tem exigências nenhuma, e entregam o ensinamento de forma gratuita. Então, muitas pessoas, a maioria, se impressionam quando nós dizemos que o ensinamento é gratuito. Muitas vezes, pessoalmente, as pessoas nos dizem que não acreditam, que não existe nada gratuito, que tudo é cobrado. Então, nós afirmamos que experimentem e comprovem se o ensinamento é cobrado. E se a pessoa for ingressar nesses estudos, ela vai perceber que nada é cobrado, nada se cobra com esses ensinamentos, não se cobra nada, se entrega de forma gratuita. Nem mesmo os nossos canais são monetizados, não são monetizados os nossos canais, nós não recebemos nada. Se porventura alguém estiver assistindo um vídeo nosso e tiver uma interrupção para algum anúncio comercial, esse anúncio não é por nossa conta, não é com nossa autorização, nós não recebemos nada. Então, o ensinamento é completamente gratuito. Então, para deixar então de ser o que somos e nos tornar brancos de verdade, nós precisamos então praticar magia sexual sem fornicação, sem derramar o sêmen e sem chegar ao orgasmo, praticar com fidelidade, castidade e amor. Isso é o que temos que fazer, uma das coisas que temos que fazer para nos evoluir verdadeiramente pelo lado positivo, pelo lado branco, pelo lado superior da evolução. Em segundo lugar, precisamos eliminar os defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos, como já falamos alguma coisa, são os 7 pecados capitais. O orgulho, a cobiça, a ira, a vaidade, a gula, a luxúria, a preguiça. São os 7 pecados capitais. E esses 7 pecados se desdobram em pequenas manifestações que muitas vezes nós não percebemos e precisamos começar a nos auto-observar. Então, esses defeitos se expressam através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa palavra, do que falamos, quando insultamos, quando respondemos mal uma pessoa, está se expressando um defeito através do nosso centro motor, que é os movimentos e a palavra. Então, a palavra é uma manifestação de um defeito psicológico que insulta alguém, que responde mal, que critica, enfim. Quando se fala, está usando o centro motor e raramente é usado, os nossos centros raramente são usados de forma positiva. No geral, nós utilizamos de forma negativa, gastamos as nossas energias.
Então, o defeito, como dizíamos, se expressa através dos pensamentos, dos sentimentos, da fala, dos nossos instintos, dos desejos, e através do centro sexual também se expressa os defeitos psicológicos. Então, quando nós olhamos para uma pessoa do sexo oposto e nos interessamos por ela, está se expressando o defeito da luxúria, o eu da luxúria, que tem origem no centro sexual. Nos surge um desejo, aquela admiração que nós temos, que nos provoca aquela pessoa do sexo oposto. Então, isso é um eu de luxúria que está se manifestando através de nós, através do nosso centro sexual. E isso nós precisamos trabalhar. Nós temos uma parte interna nossa, que é a Mãe Divina Kundalini, que o trabalho dela é desintegrar os nossos defeitos, é limpar o seu filho. Porém, nós precisamos pedi-la, precisamos suplicar a ela que elimine tal defeito. Então, se nós percebemos um pensamento, que estamos viajando em algum pensamento, quem sabe criticando silenciosamente uma pessoa, nós devemos reagir e pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito que está atuando através do meu centro intelectual, da mente, como popularmente se diz. E se nós queremos talvez dizer alguma coisa, ofender alguma pessoa, nós devemos apelar à nossa Mãe Divina Kundalini e pedir: Mãe Divina, elimine esse defeito que quer maltratar alguma pessoa de forma com a palavra, por exemplo. Então, devemos segurar, morder a língua e pedir à nossa Mãe Divina que desintegre esse defeito. Não basta reprimir o defeito, não basta administrar, é preciso eliminar, é preciso nos arrepender de ter esse defeito, de ter criado, porque fomos nós que criamos os defeitos. Devemos nos arrepender, compreender que é um defeito e pedir à Mãe Divina que desintegre esse defeito. Então, nós temos um pai físico e uma mãe física, e temos uma mãe espiritual e temos um pai espiritual. Então, esse pai é o que nos dá sabedoria, e a mãe é encarregada de fazer esse trabalho. Porém, nós temos que nos auto-observar, colocar a nossa essência a observar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos, o que instintamente desejamos, e sexualmente também o que desejamos. E esses são os defeitos atuando, e temos que pedir à Mãe Divina que desintegre. Então, com esse trabalho, vamos nos transformando em brancos, em magos brancos. Se criam esses corpos, se regenera o corpo físico ou vital, se cria o corpo astral, e se adquire os poderes, a capacidade de viajar na quinta dimensão de forma consciente. Existem muitas pessoas que viajam, que saem em astral, porém muitos nem sabem o que significa, ou utilizam isso por ignorância, por ignorar, por não saber, utilizam isso para ganhar dinheiro, para investigar a vida alheia. Isso é mago negro, isso faz um mago negro. O mago branco jamais usa esses poderes, essas faculdades, para investigar a vida alheia, jamais. O mago branco não
não usufrui desses poderes, dessas faculdades, para fins materiais, para fins da personalidade. Já o mago negro persegue esses poderes para adquirir fama, para adquirir dinheiro, para beneficiar a si, beneficiar a sua personalidade com esses poderes. Então, existem muitas coisas que o mago branco faz e que o mago negro não faz. Existem muitas coisas que o mago negro faz e que o mago branco não faz. Os ensinamentos, o mago negro adultera os ensinamentos, cobra pelos ensinamentos, persegue poderes, fama, prestígio. Então, isso são coisas que o mago negro faz. Já o mago branco, quanto mais se desenvolve, quanto mais ele cresce, mais humilde se torna mais humilde, mais simples, mais dedicado ainda a entregar o ensinamento cada vez mais puro, cada vez com mais clareza, com mais fidelidade. Para entregar esses ensinamentos, o que se requer, o que é necessário, é a fidelidade. Entregar o ensinamento puro, completo, sem aumentar nem diminuir. Não amedrontar as pessoas. Nós não devemos assustar, não devemos ameaçar. Se alguém ameaça alguém, já não é mais branco, já se torna negro. Talvez alguém, para adquirir seguidores, queira assustar alguém, amedrontar as pessoas, e isso já transforma esse instrutor em um mago negro que está pressionando. O mago branco jamais pressiona, respeita o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, ele respeita, e se a pessoa quer, ele se dedica de forma íntegra, de forma completa, a entregar os ensinamentos, ensinar o que é necessário para que alguém chegue ao objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser, que é o conhecimento de si mesmo, que é nos reintegrar com o nosso ser, reintegrar com o nosso Pai interno. Então, a diferença está quando se compreende, quando começa a compreender os ensinamentos, a diferença entre o bem e o mal vai ficando cada vez mais clara para nós. Muitas vezes, alguém parece ser bom, e é muito bom, porém está trabalhando de forma negativa. Nós, quando estamos colando cartazes por aí, no mundo físico, nós colamos cartazes geralmente nos postes, porque é o local que nos resta para colar cartazes, para divulgar esse ensinamento. Então existem muitos cartazes que fazem propaganda de cartas, que leem cartas de tarô, de búzios, que fazem trabalhos, e existem cartazes que dizem: faz e desfaz todo tipo de trabalho. Então, esse é uma característica do mago negro, que tanto faz. Se quiser fazer o mal, ele faz. Se quiser desfazer, ele também faz. Contanto que lhe paguem, contanto que lhe remunerem.
Então aí está a característica do mago negro, e que o mago branco jamais interfere na lei, no karma da pessoa. O mago branco ensina a pessoa a negociar o karma, ensina a cancelar o karma. O karma se cancela com trabalho nos 3 fatores. Então o mago branco ensina a cancelar o karma, mas jamais interfere, jamais tenta alterar esse karma de forma ilegal. Então o karma nós podemos transformar, podemos negociar, podemos cancelar, podemos pagar as nossas dívidas e ganhar dharma, que são os créditos, com esse trabalho. Com o trabalho de morte psicológica, vai se cancelando o karma, porque quem cria as dívidas, quem contrai as nossas dívidas, são os nossos efeitos psicológicos. E então, se nós eliminamos os efeitos psicológicos, nós vamos cancelando essas dívidas, vamos eliminando o defeito, que é o que deve, e então vamos cancelando a nossa dívida e vamos ganhando dharma, vamos recebendo créditos na nossa conta interna. Então o karma é a dívida e o dharma é o nosso crédito. Então é a nossa contabilidade interna. E isso não se interfere. O mago branco não interfere no karma de ninguém. O que ele faz é ensinar como negociar esse karma, como cancelar esse karma. Jamais o mago branco interfere de nenhuma forma, interna ou externamente, para diminuir o karma, para cancelar o karma. O que se faz, o mago branco, é ensinar que cada pessoa deve trabalhar internamente, deve trabalhar a sua psique para ir cancelando o karma e deixar de fornicar para não adquirir mais karma, para não fortalecer o órgão cundativador, deixar de fornicar e transmutar as energias sexuais para deixar de ser negro e se tornar branco. Então esse curso é completo, cada tema nos traz algumas informações, muitas informações conflitam com o que nós temos dos conceitos do mundo físico. Muitas informações entram em choque, porque justamente os seres humanos estamos acostumados com conceitos e acreditamos que esses conceitos são a verdade, porém isso são conceitos. E nós precisamos então aprender para sair desse erro, dessa distorção, e então encontrar a verdade. E a verdade está dentro de nós. A verdade não é algo que alguém pode nos dizer de palavras. A verdade é o que nós vamos comprovar, que nós vamos identificar internamente. E para isso nós precisamos então trabalhar com esses 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, que é deixar de fornicar e transmutar as energias, e eliminar
eliminar os defeitos psicológicos, aqueles defeitos que nos causam mal e que causam mal a outras pessoas. Eliminar os defeitos, negar a nós mesmos e trabalhar desinteressadamente pela humanidade, entregando esses ensinamentos de forma clara, pura, precisa e sem cobrar nada. Então, nós sempre gostamos de deixar aqui o nosso contato, nosso WhatsApp. Talvez alguém não tenha conseguido encontrar nas redes sociais. O nosso WhatsApp é 55, o Brasil, e a região é 62, e o número é 91 92 93 55. Então é 55 o Brasil, 62 a região, e o número é 91 92 93 55. Se alguém quiser anotar, que não tenha encontrado nas redes sociais, esse é o nosso contato WhatsApp. Então, muito obrigado a todos, e nos vemos no próximo vídeo, que devemos passar na terça-feira agora.